Atrazina é para o milho exatamente como o glifosato é para a cultura da soja. Mas se for analisar, hoje usamos cada vez mais atrazina em soja no produto comercial que a mesma empresa trouxe. A Syngenta, que antigamente se chamava Ciba, em 1958 lançou comercialmente o primeiro herbicida no mundo à base de atrazina. Na década de 60, teve amplo uso, principalmente Estados Unidos e Europa, se tornou um dos produtos dos herbicidas, dos produtos comerciais, dos agrotóxicos mais utilizados no mundo. Aqui no Brasil foi lá por 70 e 80 que ele chegou e, sem sombra de dúvida, essa empresa, a Syngenta, que comercializa o Primólio, tem grande relevância quando falamos do manejo de plantas daninhas na cultura do milho. Citei inicialmente nessa nossa conversa a questão que estamos usando cada vez mais ele na cultura da soja. Hoje, nosso vídeo é para falar do Primólio. Quando eu falo da atrazina na cultura da soja, que fique claro, Primólio não tem registro para a cultura da soja. Quando nós falamos para esse nosso manejo de inverno, de outono principalmente, nós estamos usando cada vez mais o Calares, da mesma multinacional, hoje Syngenta, lá em 58, quando lançou, era a antiga Ciba. Mas olha só, lembre, hoje o registro, pelo menos até fiz uma pesquisa prévia antes de começar a conversar com vocês, o registro do Calares, que eu cito que está sendo usado em soja, muito usado, ele tem registro para milho. Se eu estiver errado, por favor, escreve aqui no canal. Não só se eu estiver errado, se tu está gostando da nossa conversa e tem interesse em saber cada vez mais, manda mensagem, traz perguntas, traz questões, dá sugestão de assunto, que o meu intuito aqui é falar como um agrônomo de campo. Eu não sou um herbologista, mas por ser agrônomo, por trabalhar e atender produtores em todo esse sul do país, vou falar do sul do país porque é a grande maioria, mas hoje nós temos produtores também sendo atendidos para a região do Goiás ou Centro-Oeste, no geral, Mato Grosso, e eu tenho por obrigação de entender um pouco de tudo. Então, se tu quer entender também um pouco de tudo sobre grandes culturas, fica nesse nosso canal, se inscreve no canal, manda mensagem perguntando e eu te aviso de forma prévia. Se quer saber mais, até não dei nomes a respeito disso, mas agora me veio na cabeça aqui uma sugestão interessante. Se tu quer saber mais sobre manejo de daninhas, sobre manejo químico também, cara, no Paraná os irmãos Albrecht são indiscutivelmente referência. Eu sou muito fã, faço questões direto com o Lerando Vargas aqui no Rio Grande do Sul, ou então também com o Dr. Anderson Nunes, que inclusive trocamos muito WhatsApp, me ajuda bastante, já que a minha principal base lá no tempo de acadêmico é a base de fitopatologia, do controle de doenças, mas por gostar muito de ensaios e de assistência, que é o nosso forte, hoje eu me obrigo, como um recomendante, como um consultor, de entender cada vez mais sobre herbicidas. Vamos falar sobre atrazina? Vamos falar exatamente sobre o Primólio? Vamos lá na bula dele. Deixa eu ver aqui que eu deixei separado para vocês. Na bula dele é uma atrazina 400. Vamos achar onde é que eu coloquei. Aqui, ó, Primólio, uma atrazina 400. 400 gramas de atrazina por litro. Ação sistêmica. Não apenas esse aqui, mas toda atrazina terá ação sistêmica. Até estava lembrando de um vídeo, acho que é o Giliardi que postou no ano passado. Me deu um branco, se não for me corrijam. Eu estava olhando um vídeo outro dia de um ensaio muito interessante em buva, onde o pesquisador fazia aplicações, o orientado dele fazia aplicações e protegia o solo, botava um papel, era buva em vaso, botava um papel para ver a ação da atrazina sobre a planta diretamente, sobre o tecido foliar. Em outras parcelas ele protegia a planta e fazia essa pulverização para atingir o solo, para ver a ação da absorção radicular, um produto sistêmico, ou seja, já estou te dizendo, a atrazina é absorvido por folha e por raiz. E ao mesmo tempo esse pesquisador fazia aplicação em plantas onde não havia proteção alguma, em solo e planta, para ver a ação das ambas possibilidades de intoxicação dessa daninha, via solo ou via parte aérea. A atrazina aqui dentro do Primólio, tá? O próprio nome diz Primólio, vem óleo junto, mostrando que a atrazina há uma necessidade de óleo. Mas, José, as atrazinas do mercado vêm com óleo? Não. Por exemplo, para não dizer que eu estou fazendo propaganda para a Syngenta, cara, existe a atrazina Nortox, uma atrazina 500 de concentração. Se tu for olhar a bula, vai deixar muito claro. Você deve utilizar com óleo. Pede a adição de óleo.
Inclusive, essa adição de óleo tem a ver porque a atrazina tem grande afinidade com lipídio, com gordura, e tu encontra isso aonde, guri? Tu vai encontrar isso na serosidade da folha. Então, sempre que trabalhar com algum tipo de atrazina, lembra de trabalhar com óleo. Pode ser um óleo mineral, se não tiver essa nossa cultura emergida, ou se tiver emergida, reduz a dose desse óleo mineral para não dar tanta fito. Porém, é necessário adição de óleo, por isso que a Syngenta traz dentro do Primóleo atrazina com óleo. Vamos dar uma olhada aqui que fala de informação legal aqui nessa bula? Eu grifei algumas situações. Efeito para braquiária, na verdade para capim marmelada, que é o que ele tem registro, mas o foco é principalmente plantas de folha larga. Leiteiro, caruru, amarantos, picão, poaia, e aqui o interessante, eu não tinha visto quando eu anotei, olha só, não tem. Carrapicho, caruru, capim marmelada, trapoeraba, picão, corda de viola, guanchuma, poaia, eufórbia, que aqui está como amendoim bravo, eu conheço e chamo por leiteiro, e picão preto. Olha só, eu não tinha botado o alvo em relação a isso, mas na bula do Primóleo não tem registro para buva. Vai ter efeito? É óbvio que vai ter efeito, indiscutivelmente terá efeito. Até a grande vantagem, essa é uma parte boa e uma ruim. Se eu for parar para pensar, eu lembro quando saí recém-formado, a gente vai ficando velho e vai virando contador de histórias. Recém-formado, eu lembro de uma área, de um produtor aqui, município vizinho, eu falo de Lagoa Vermelha, esse caso ocorreu na região de Biraiaras, um produtor que eu não atendo mais, mas poderia ter acontecido com qualquer um. E tinha sobrado da dessecação buva muito grande. O produtor não fez manejo outonal, não fez manejo de inverno, e aí no pré-plantio do milho, muitas daquelas buvas não foram controladas, rebrotaram, eram buvas muito grandes. E o produtor disse para mim na época, eu recém-formado, não, isso não tem problema, porque a atrazina controla depois. Mas você fica com medo, é recém-formado, não tem experiência, inclusive não tinha mesmo, nem da acadêmica, porque eu falei para vocês, eu sou lá do tempo da academia da parte de doenças, e realmente me surpreendeu o tanto que a atrazina é potente para o controle de buva. Não é à toa que hoje, não nesse produto, mas existe aí comercialmente a atrazina com mesotriona, que é o famoso Calaris, que muito está sendo utilizado para dessecações de grandes culturas, até mesmo para a soja, igual eu comentei anteriormente, e faço outra ressalva, não é uma indicação, mas estão fazendo, estou contando para vocês. Pelo que eu vi na bula, não há registro, mas depois você confirma para mim se Calaris tem registro para buva, pelo menos a bula que eu tinha lido hoje à tarde, não tinha doses altas, doses de 5 a 6 litros por hectare, então nós estamos falando aí, se é 400, de 2 a 2.400 gramas de ativo atrazina por hectare, 2.400 quilogramas de atrazina por hectare. Fala em realizar uma única aplicação por ciclo, porém, vamos ser transparentes, muito em atrazina, quando a gente trabalha na cultura do milho, até mesmo para evitar essa lixiviação, lavar o produto, manter um efeito pré-emergente, porque eu estava falando da questão do óleo, porque a atrazina tem efeito pós, mas tem efeito pós e pré. Se tu quer o efeito pré-emergente, vamos fazer assim, na prática. José, minha lavoura está limpa, eu quero manter limpa. Cara, tu trabalha com atrazina, não precisa se preocupar em relação a tanto ao óleo, porque o objetivo é atingir solo. É óbvio que se tiver úmido, melhor. Qualquer planta daninha em estresse hídrico vai absorver menos, vai controlar menos. Esse aqui é um herbicida que atua na inibição do fotossistema 2. Então você precisa que a planta esteja trabalhando, que esteja realizando a fotossíntese para ter um bom controle da daninha. Porém, indiscutivelmente, você não precisa desse óleo, que o teu objetivo é atingir o solo. E ao mesmo tempo é bom que tenha essa umidade no solo para fazer uma cobertura. Vou te dar uma informação privilegiada, assim, ó, incrível sobre o efeito de pré-emergente. Eu falei de atrazina, mas efeito de pré, eu não sabia disso. Até vou trazer como exemplo o que o Dr. Anderson Nunes, em uma conversa, nós fizemos uma conversa, uma live, uma reunião para parte dos nossos clientes, que tem dentro do nosso sistema de consultoria, existe o ATSN, que eu aprendo toda santa noite. Aí, uma vez por mês, eu faço chamadas, faço vídeos, é gerado um link, é transmitido via YouTube, e os nossos clientes têm convidados, já vieram N convidados aí da parte de fito, a parte econômica, a parte de controle de daninhas, foi o Dr. Anderson.
E eu lembro que nessa conversa com ele falou, olha, José, até acho que foi pergunta de um cliente nosso, e foi refeita ao Dr. Anderson, e ele deixou muito claro, o efeito pré-emergente, para ser bom, para ser melhor, ser potencializado, também é dependente do volume de cauda. Até, para mim, me deixou pensativo. Quando eu vou ler trabalhos em relação à fitopatologia ou a controle de doenças foliares, eu verifico que existem N trabalhos mostrando a importância do percentual de cobertura do teu dossel, da tua lavoura, a importância de fazer uma cobertura muito bem feita. E aí foi, de certa forma, apesar de ver essa relação lá no controle de fungicidas, eu não imaginava que ia ser tão relevante para daninhos. O Dr. Anderson deixou muito claro, olha, existem N trabalhos falando que 150, 200, 300 litros de volume de cauda por hectare tem resultado melhor do que vazões mais baixas. É óbvio que se você chegou até aqui e é produtor rural ou é um recomendante, é um consultor, fica pensativo, mas vai convencer o produtor que a logística dele é muito mais fácil com um volume menor, vai convencer esse produtor de que ele deve usar um volume tão grande de cauda. É difícil conseguir convencer isso, é quase que impossível. Mas enfim, a informação foi transmitida aos nossos clientes e agora eu jogo ela para você. Fica da sua consciência em relação a essa informação. E se tu quiser participar do nosso Aprenda Toda Santa Noite, entre em contato conosco através do WhatsApp, você pode abrir o nosso Instagram, josedealencar.jr, enfim, nos chama que nós explicamos em detalhes como é que funciona essa parte do ATSN, que são vídeos diários, além de tudo, você tem reunião todo mês com algum consultor, algum produtor não. Normalmente não, nunca trouxe com produtor. Você vai ter uma reunião com o professor, com o pesquisador, com o consultor, enfim, de cada situação e cada área. E quando eu saí, faltou meu chimarrão, eu saí do assunto principal, que era quando eu estava falando da questão da atrazina, e aqui fala assim, ó, realizar uma aplicação por ciclo. E daí eu disse, olha, comecei a falar da importância do óleo e tudo mais, e esqueci de dizer para vocês que é bem comum no milho você ter esse efeito com uma dose mais alta de matar bulva grande. E o pessoal acaba ficando meio deitado em relação a isso, apesar do primólio não ter registro, ele vai ter ação. O problema não, você tem que levar em conta que, apesar daqui estar dizendo uma, você pode sim consultar o teu engenheiro agrônomo, não estou te fazendo uma recomendação aberta, sem saber nada, então não é uma recomendação, é um comentário sobre, você pode parcelar a atrazina, pode fazer 2 aplicações, por exemplo, na tua cultura, sem problema algum, se teu objetivo é mais um efeito pré-emergente, porque a atrazina é móvel, certo? Você pode ter problema em relação à mobilidade dela no solo, lixiviação, e eu até vou comentar sobre alguns trabalhos aqui do Brasil e comentários lá de fora, porque no início desse vídeo eu falei para vocês, olha, na década de 70, 80 foi para outros países, inclusive o Brasil, o uso da atrazina, mas já na década de 90 começou a ser questionado na Europa se deveria ou se poderia ser usado a atrazina justamente por essa mobilidade, pelo receio de contaminar o lençol freático, rios e águas, enfim. Até mesmo saiu da Europa. Hoje, eu acho que foi 2013 ou 2004, a atrazina não é mais utilizada na Europa. No Brasil já foram feitos N trabalhos, eu vou falar de 1 ou 2 aqui para vocês. E realmente existe esse risco, tem que ser cuidado essa parte, por isso que existe toda uma legislação e cuidados no uso de atrazinas no geral. Falando de cuidado, olha aqui, voltando à bula do primólio, deve ser aplicado em temperatura inferior a 30 graus. Ok, com umidade relativa acima de 50%, o básico que todo mundo trabalha, e ventos de 3 a 10 km por hora. Olha o tipo de gota, cara. Gota de tamanho médio ou acima. Quanto o produtor trabalha com Biculec 110-02, 110-015? Dificilmente vai formar esse tipo de gota, dependendo da pressão, mas dificilmente. Ou então trabalha com cone. O cone tudo bem, é mais para fungicida que o produtor trabalha com cone vazio, mas mesmo assim, vamos pensar no leque. Olha que provavelmente são poucos os produtores trabalhando com atrazina nesse tipo de qualidade de gota. Falando sobre aeronaves remotamente pilotadas, drone. Inclusive a bula do produto já tem registro e fala sobre o uso de drone, sobre a altura de drone
de pulverização, achei interessantíssimo, porque está aumentando muito. Milho é uma das culturas mais relevantes para se trabalhar com o uso de drone, indiscutivelmente. E aqui no final, eu acho que é a última grifada que eu coloco falando de bula, eu vou para alguns resultados de trabalhos com vocês, inclusive o residual que pode dar na soja, se interfere ou não, quantos dias, já vamos chegar lá, mas na bula fala em não aplicar primóleo com o solo apresentando baixo teor de umidade, óbvio, senão uma que não vai chegar no sistema radicular, a planta não está puxando água, não vai ter como literalmente absorver e se intoxicar com a atrazina, e plantas infestantes no estado de estresse hídrico. É óbvio, não pode estar com plantas sob estresse hídrico. Vamos ver o que eu tenho aqui no Adobe, que é onde eu joguei alguns artigos. Vou começar pela lixiviação da atrazina e depois eu encerro o nosso vídeo falando do residual para a cultura da soja. Mas antes disso, eu te peço encarecidamente, segue o José no canal. Muitos de vocês estão acompanhando o José, eu vejo, gosto muito do YouTube, estou aprendendo a trabalhar. Me dedico há muitos anos no Instagram, no josedealencar.jr, mas eu gosto do YouTube porque eu consigo conversar melhor com vocês, eu consigo transparecer mais informações, trocar ideias melhores. Hoje no Instagram a gente vê que é muito rápido, é muito pontual, a mensagem para viralizar, não existe um conteúdo, uma conversa, nem perto disso tudo que foi falado nesse momento, eu conseguiria levar para o Instagram. Por isso que eu estou vindo devagarinho para o YouTube. Te peço mais uma vez, se inscreve no canal do José, porque nos relatórios do YouTube eu percebo que muitos de vocês muito obrigado, são ouvintes, ou enfim, o pessoal está me assistindo de forma recorrente, mas ainda não segue o José. Então te peço para seguir, para você receber informação de antemão, de primeira mão, na frente de muitos. E ao mesmo tempo, se tu quiser saber sobre o nosso aplicativo agrícola, que vai te ajudar com recomendações, porque no aplicativo, hoje é domingo, eu tenho costume de gravar vídeo no domingo, toda segunda-feira, às 7 da manhã, a partir das 7 da manhã, dura normalmente 2 horas e pouco, e na quinta, também a partir das 7 da manhã, eu estou ao vivo, em vídeo chamada com nossos clientes, e qualquer um que queira falar comigo, toda segunda e quinta-feira, ao longo do ano todo, exceto feriados, é óbvio, eu estou ali, ao vivo, para tentar entender. Você quer saber de um produto, de uma dose, de uma recomendação, o que você tem, isso tudo eu posso te entregar através do FitoApp. No nosso aplicativo, que você tem N informações, a gestão da sua lavoura, tem conteúdo técnico, você consegue lançar suas aplicações, você consegue, como consultor, cadastrar as propriedades, entender quando é que esses produtores plantaram, os cultivares mais plantados, os preços dos produtos, dos insumos, você consegue verificar quanto está sendo comercializado, enfim. Vai chegar a ficar chato você começar a dizer sobre tudo, o clima que nosso sistema, o FitoApp, entrega hoje aos nossos clientes. Mas o mais importante deles, sem sombra de dúvida, o que não tem nenhum aplicativo do mercado, é o José, ao vivo, 2 vezes por semana, na consultoria para te atender. Vamos lá? Tem interesse? Chama a gente. Olha só, um artigo publicado sobre lixiviação de atrazina em solo em área de recarga do aquífero Guarani. O aquífero Guarani é justamente aquele nosso lençol freático aqui no Brasil, onde no sul do país é a maior reserva de água subterrânea. Ponto. Falando dele, esse trabalho aqui foi realizado pelo agrônomo PhD, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. Vamos falar o nome dele aqui, Antônio Luiz Cerdeira. Ele e outros autores, outros pesquisadores, avaliaram nos anos de 2000, 2001 e 2002. Todo mês, pelo que eu entendi aqui no nosso artigo, todo mês eles iam lá e faziam coletas nesse período, nesses anos, de algumas águas, seja água superficial, água subterrânea ou mesmo solo, e faziam avaliações para verificar se encontravam atrazina. O resumo de tudo é o seguinte: 4 amostras de água superficial apresentaram resíduo de atrazina. E pensando em água subterrânea, os resultados indicaram uma amostra contendo um teor de atrazina. Entretanto, nenhuma delas foi confirmada pelo GCMS, não indicando resíduos. Ou seja, por mais que tenha sido indicado, olha, a princípio, pensando em contaminação do nosso lençol freático, não foi problema. O simulador também mostrou que a atrazina não atinge profundidades
comprometedoras para a qualidade do aquífero. Embora nós já saibamos que, pelas restrições que foram aplicadas na Europa, existe sim uma possibilidade, uma probabilidade dessa restrição acabar um dia chegando para o Brasil. Tá certo que hoje tem outros herbicidas aí, a gente sabe do Adengo da Bayer, nós temos a possibilidade de ter butilazina, enfim, tem outros produtos vindo aí para o controle, mas se sair a atrazina do mercado, olha, complica bastante o nosso manejo. No final, eu vou falar para ti agora sobre efeito residual de atrazina na cultura da soja. Hoje nós temos informação, por exemplo, tu vai pegar a bula, se eu não me engano, na bula do Calares, que é a atrazina, aqui é só atrazina, aqui é primólio, que é a atrazina com mesotriona que tem dentro do Calares, fala de 35 a 45 dias de intervalo, dependendo do teor de argila do solo e da dose que você vai trabalhar. Mas eu vejo assim que no mínimo 30 dias para não dar problema. Indiferente da dose, no mínimo 30 dias. Quanto maior o teu teor de argila, mais curto pode ser teu intervalo. Quanto menor o teu teor de argila no solo, maior deve ser o teu intervalo de uso de atrazina. Esse trabalho foi realizado aqui no Rio Grande do Sul. O pessoal da Federal de Santa Maria, Carati é o sobrenome do pesquisador, aonde nesse trabalho foi detectado o seguinte, o efeito residual de atrazina na soja cultivada em diferentes períodos após a aplicação. Eles trabalharam com 3 intervalos, certo? Usaram 3,25 quilos de atrazina por hectare, mais do que a dose máxima de primólio. Qual foi a dose máxima? Você lembra que eu fiz a conta no começo desse vídeo? 2,4 kg de atrazina, quilo de ativo. Na dose de 6 litros, tu está botando 2,4 kg de atrazina, a dose máxima dele. Aqui usaram 3,25 kg de atrazina por hectare. E fizeram o plantio de uma soja que foi ainda muito plantada, mas de certeza, nossa, dificilmente uma soja é plantada por tantos anos em tantas regiões, de Cascavel para baixo. Quase todo produtor um dia já plantou 5909, e eles plantaram 5909 em intervalos de 18, 36, 54 dias após essa aplicação. O resumo da brincadeira é o seguinte: a semeadura da soja, aos 18 dias após a aplicação do herbicida, causou redução de 22% na produtividade. E também foi verificado o aumento de plântulas anormais. É isso aí, plântulas anormais. Espera aí, mas é óbvio, se você pensar que aplicou atrazina e emerge a planta, essa planta pode ser anormal, mas não é esse o efeito. É o efeito sobre a semente dessa 5909, ou seja, nos 18 dias, se você reduzir o intervalo, além de você ter risco de redução de produtividade, essa semente oriunda de planta que recebeu no solo atrazina 18 dias antes, pode dar origem a um percentual maior de plântulas anormais, mostrando que o produto fica ali, o ativo é persistente no solo, não é à toa que alguns países já o tiraram da jogada, e também, ao mesmo tempo, você pode reduzir a produtividade. O autor, apesar que a estatística não pegou, mas eu achei uma diferença muito grande. Eu olhei antes as tabelas aqui, no 36 dias a estatística diz que não teve diferença, mas reduziu a produtividade em valor absoluto da atrazina. E nos 54 dias a mesma situação. Não tem diferença estatística, mas em valor absoluto tem redução sim de produtividade. Me deixou com medo. Por isso que eu digo que hoje, para concluir, aonde que entra bem a atrazina, se tu está pensando em utilizar a pré-soja, cara, manejo outonal. É aquele manejo, colheu em fevereiro, quem está na região que planta primeiro, quem planta em setembro, colheu em fevereiro, beleza. Tem março, abril, maio, para trabalhar com ela de forma sossegada e manter aquela tua população de bulva muito baixa. Ou então, falando do milho, com toda certeza, aí você tem qualquer momento para trabalhar com ele. Gurizada, obrigado por estarem aqui até o final, agradeço demais a participação de vocês. Questionamentos o façam aqui. E se querem saber mais a respeito do controle químico, do manejo de grandes culturas, é só continuar acompanhando o canal do José.